Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao canal da Biblioteca Comunitária da Universidade Federal do Piauí. Hoje daremos continuidade à realização da nossa agenda científica de 2025, com mais esse webinar, que ele é promovido pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Piauí e tem como por objetivo levar informações sobre a pesquisa em fontes de informação online. E antes de apresentarmos o tema desta tarde, nós vamos aqui fazer um convite e enfatizar alguns lembretes para vocês. A frequência ela será disponibilizada às 16 horas. Esse evento ele está cadastrado como atividade de extensão e a emissão de certificados acontecerá mediante inscrição e assinatura da frequência. Por isso, não deixem de assinar a frequência quando essa for disponibilizada. O certificado ele é emitido até 30 dias após a realização do webinar. Inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo produzido, que, por sinal, são de excelente qualidade. E não se esqueçam de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. E para participar desse webinar, a pesquisa científica, nós convidamos a professora, doutora Cristiane Viana da Silva Fronza. Ela tem um currículo muito extenso e eu vou resumir aqui para vocês um pouquinho desse currículo dela, que é muito bom. Ela é formada pela Universidade Federal do Piauí, ela é mestra pela Universidade Estadual do Piauí, ela é doutora pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem inúmeras especializações na área, e atualmente ela está como professora do quadro permanente da Universidade Federal do Piauí. Agora ela nos abençoa com sua contribuição acadêmica relevante. Nós agora fazemos parte do mesmo time. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite e fique à vontade para conversar com o nosso público sobre este assunto tão pertinente na vida acadêmica dos estudantes da UFPI e universitários como um todo. Muito obrigada, professora Gisela. Eu agradeço à biblioteca o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando sobre esse tema da pesquisa, pelo olhar da crítica sociológica, pelo olhar da literatura e sociologia. Então, muitíssimo obrigada de verdade por esse momento, tá? Então, hoje acho que a gente pode conversar, dialogar e ter um olhar diferenciado para como pensar a pesquisa social, né, olhando os textos literários. E aí eu os convido inicialmente para nós pensarmos, por exemplo, quem que tem um texto com que a gente possa olhar para ele e observar ali talvez um contexto de representação de uma realidade, de representação da sociedade. Bom, a gente começa olhando para essa imagem aqui de um texto. Na verdade, aqui é uma letra oficial de Carolina Maria de Jesus. E Carolina Maria de Jesus, ela escrevia nos seus cadernos exatamente dos cadernos que ela tinha retirado do lixo. Então, conhecida como a escritora favelada, como a escritora vira-lata, ela era catadora de papel e os reciclava. E era desses lugares de reciclagem que ela produzia o que a gente chama hoje, por exemplo, do legado literário que ela nos deixa. E aqui eu trago uma imagem para vocês conhecerem a letra de Carolina Maria de Jesus. Pensar a pesquisa pelo esse olhar da crítica sociológica e a literatura, sem dúvida nenhuma, é primeiramente a gente trazer um texto de Carolina Maria de Jesus. Então, a gente, antes de tudo, começa lendo aqui uma das poesias dessa escritora. Então,
Será que entre os feijões existem um preconceito? Será que o feijão branco não gosta do feijão preto? Será que o feijão preto é revoltado com o seu predominador? Percebe que é subjugado, o feijão branco será um ditador? Será que existem rivalidades, cada um no seu lugar? O feijão branco é da alta sociedade. Na sua casa, o feijão preto não pode entrar. Será que existem desigualdades que deixam o feijão preto lamentar nas grandes universidades? Então, o que nós vamos perceber aqui? A gente está percebendo a escrita dessa autora, da Carolina Maria de Jesus, usando aqui, por exemplo, uma linguagem simbólica, né, sobre esses feijões e sobre esse preconceito, fazendo, inclusive, uma denúncia, né? Quem que entra nas universidades? Vamos pensar nesse contexto da pessoa negra, por exemplo, que tem um acesso hoje à universidade, mas que ainda assim é minoria. Então, olha, ela já vem fazendo esse debate desde a década de 40, de 50, de 60, quando ela vai trazendo nos seus textos, e que hoje a gente vê como uma denúncia ao que acontecia ali no Brasil, exatamente no momento em que nós temos um Brasil industrializado, num processo de crescimento, de riqueza, em especial Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente consegue perceber tudo isso nos textos de Carolina Maria de Jesus. E aí eu trago também para vocês que Carolina Maria de Jesus, ela sabia o que ela queria enquanto escritora, ela sabia, ela dizia, ela deixava muito claro que ela sonhava em ser reconhecida nesse lugar de alguém que escreve literatura, mas, infelizmente, o mercado editorial ele foi muito taxativo, ele foi muito cruel, digamos assim, porque a gente vai ter alguém que produziu muito, escreveu bastante, mas teve uma obra, de certa forma, pouco publicada, porque de tudo que ela produziu, a gente tem alguns escritos, alguns livros. O mais recente, por exemplo, se chama O Escravo, publicado em 2023, que tem algumas páginas perdidas exatamente porque a Carolina Maria de Jesus escrevia os seus textos, e eles ficavam ali guardados nos seus diários, né, nos cadernos que ela recolhia, do que ela catava enquanto profissão de, podemos dizer, de trapeira. Aí a gente vai pensar essa escrita da Carolina como um devir trapeiro, né, que é inclusive um termo usado por Rafaela Fernandes, uma das maiores pesquisadoras de Carolina Maria de Jesus. E aí ela falava, né, sempre muito chateada, porque ela queria escrever e ter esse reconhecimento enquanto escritora, enquanto romancista, enquanto poetisa. E aí ela deixa para a gente, por exemplo, esse lamento, né? Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. E aí a gente vai percebendo esse casamento do que dentro do espaço de quem é das áreas de estudo de concentração de literatura, vai encontrar o que nós chamamos quanto ferramenta analítica, chamada crítica sociológica. Que dentro dessa crítica sociológica, a gente percebe a necessidade, por exemplo, de ver o fenômeno da literatura como um contexto maior. Então, nós vamos ter aí a percepção de olhar como é que está representada a sociedade, como é que está representado aqui uma cultura, né? E aí, dentro desse lugar, de forma muito breve, inclusive aqui, eu trago para vocês, por exemplo, que a gente vai ter diversos críticos. No Brasil, um dos mais conhecidos vai ser o Antônio Cândido, né? Que vai trazer para a gente essa percepção de, por exemplo, autor, obra, leitor. Alguns outros, inclusive, discutem, olha, a partir do momento que a gente escreve e a gente dá o ponto final, vamos dizer que não tem mais necessidade da gente pensar o que o autor tem a ver agora com esse texto. Eu vou olhar única e exclusivamente para esse texto. Mas quando eu vou para a crítica sociológica, eu também preciso pensar quem que foi
esse autor, como é que foi a vida, a biografia dele, por exemplo. E aí a gente vai ver nos textos da Carolina isso tudo muito amalgamado, isso tudo muito presente, isso tudo muito, muito forte. Então não consigo não ler um texto dela e não perceber que realmente ela experienciou aquilo, que ela vivenciou a fome, a miséria, que ela morou na favela, mesmo ela tendo saído da favela, mas ela sempre teve... sempre foi menosprezada, sempre foi inferiorizada, sempre foi colocada como uma literatura ruim por conta dos desvios da norma culta, né, que a gente vai acabar observando no texto dela. E aqui a gente traz uma imagem de Carolina que acaba, inclusive, sendo dissonante do que a gente pode encontrar aí nas mídias sociais, sempre uma Carolina Maria de Jesus que parece que é muito pobre, que está sempre sofrendo. E não, ela era uma autora que gostava de festa, que gostava de samba, que escreveu muita música, muito samba, muito conto, muito teatro. E esse ano, inclusive, próximo ano, ela vai ser tema de uma escola de samba, exatamente por tudo que ela deixa para a gente enquanto pensar o seu texto e quanto pensar esse texto como denúncia social, inclusive. E aí a gente chega nessa perspectiva de ver a crítica sociológica e ver os marcadores, inclusive sociais, presentes nos textos da Carolina Maria de Jesus. E aí a gente caminha para pensar a favela, para pensar a miséria, para pensar a fome, para pensar a pobreza, que é uma das temáticas que são muito produzidas no que ela traz, em especial nos diários da Carolina. Mas a gente também consegue ver essa temática e essa denúncia ficcionalizada, inclusive nos seus romances, em especial no romance que se chama Pedaços da Fome. Então, a gente vai pensar hoje, conversar sobre exatamente a favela, a fome e a pobreza que é tecida por essa Carolina Maria de Jesus, que é, durante um tempo, é considerada como uma escritora, inclusive a própria Clarice Lispector falava, olha que ela que é uma escritora de verdade. Nós vamos ter alguns renomados, como a Clarice, que vai e diz, olha, a gente também tem que ler a Carolina, a gente também tem que reconhecer o texto dela, ela é uma escritora, mas ainda assim a gente fica se perguntando o que acontece que ela continua sendo assim tão apagada, esquecida, inferiorizada. E aí a gente vê que dentro de pensar essa pesquisa social, a vida da Carolina acaba influenciando muito as suas produções. A gente vai enxergar isso dentro, inclusive, desses textos, dos trechos que, inclusive, eu trouxe para vocês. Então, olha como é que geralmente ela era citada quando a gente pensa um referencial bibliográfico da Carolina Maria de Jesus. Se não alguém que se especializa em escrever sobre Carolina Maria de Jesus e tudo que ela deixa para nós, enquanto vamos pensar aqui uma escritora extremamente decolonialista, né, com políticas antirracistas no seu texto, não que ela fosse declaradamente da política antirracista, mas que ela brigava para que o Brasil ele estivesse e pensasse na igualdade. A gente vai pensando assim, poxa, mas o que vai fazendo dentro de pensar esses marcadores sociais, a fome, a pobreza, a favela, que vai inferiorizando os textos da Carolina? Então, olha como é que geralmente ela era descrita, vamos dizer assim, numa bibliografia. Negra, migrante, mineira, semi-analfabeta, mãe solteira, personalidade tempestuosa. De todas as peculiaridades de Carolina Maria de Jesus, uma expressão certamente ganharia destaque na mídia brasileira no início dos anos 60. A escritora favelada. Então, vejam como pesa esse favelada, essa personalidade tempestuosa, essa mulher negra, essa mãe solteira, né, que a gente tem uma outra terminologia que é a mãe solo, sempre colocando, primeiramente, quem foi essa Carolina e o que eu vou esperar da produção literária dela e como é que eu vou encontrar esse marcador social da fome, da pobreza, da favela. Está sempre ali muito rodeando a Carolina Maria de Jesus. E isso vai falando, vai colocando ali no imaginário social o quê? Poxa, por que eu vou ler essa mulher se eu já estou sabendo que ela era considerada semi-analfabeta? Então já não vai fugir totalmente do que a gente conhece enquanto literatura e a bela escrita.
Eu vou ler ela porque ela é favelada. Então, o que vai acontecer com essa escrita da Carolina? O que vai acontecer com esses textos de Carolina Maria de Jesus? Eles vão ser colocados para a margem. Eles vão ser periferizados, eles vão ser considerados periféricos, marginais, não sendo bom texto para ser lido, não sendo considerado um trabalho interessante para ser pesquisa, para virar pesquisa, dentro do espaço de pensar literatura. Aí eu vou sempre levando ela ali para um lugar mais fechado, né? Até que a gente vai percebendo ela sendo apagada, ela sendo esquecida. Depois a gente traz também, por exemplo, para pensar aqui como é que ela vai produzindo e como é que eu vou percebendo essa sociologia que vai sendo ali amalgamada com a sua produção literária. E aí aqui eu trago para vocês um trechinho de um momento que aconteceu com a Carolina Maria de Jesus. Ela estava caminhando na rua e aí alguém passa por ela e fala exatamente isso. Ele olhou-me e disse, contei-lhes que um dia uma jovem bem vestida vinha na minha frente. Um senhor disse, olha a escritora. O outro ajeitou a gravata e olhou a loira. Assim que eu passei, fui apresentada. É isto? E olhou-me com cara de nojo. Sorri achando graça. Ela é escritora vira-lata, disse a Dona Maria, mãe do Ditão. Os passageiros sorriram e repetiram, escritora vira-lata. E aí a gente vai ver desses comentários que aconteceram com a Carolina Maria de Jesus e que vai colocando essa obra para mais distante do cânone, exatamente essa escrita denunciativa. E o que a Conceição Evaristo, inclusive, chama de escrevivência, né, que é olhar para esse texto literário e perceber essa escrita costurada com essa vivência, que é o que ela vai trazendo no texto, que é o que ela vai trazendo nos seus diários, que a gente vai percebendo e que a gente vai conseguindo visualizar e que a gente vai conseguindo sofrer com ela, pensar ali, morando na favela, escrevendo sobre a favela, e sabendo que os seus vizinhos, eles não gostam do que ela faz, porque eles acham que talvez ela estivesse falando deles ali, e, no entanto, não, ela está pensando essa literatura sendo, vamos pensar aqui num lugar de denúncia, ela está fazendo essa narrativa, ela está trazendo uma representação de uma realidade. E aí, nos seus textos, a gente, inclusive, vai perceber, por exemplo, que ela fala que na favela a gente vai ter uma fábrica de talvez marginalidade, porque vai sempre sendo construído esse imaginário. E aí tem um livro bem interessante que a gente pode pensar, que é A Invenção da Favela, da Paula Valadares, em que ela vai exatamente dizer, olha, tem todo um contexto social em que eu invento uma favela e coloco ela nesse lugar de rejeição. Então, a gente lembra da favela começando na literatura, inclusive pelo Cortiço, né, do Aloysio Azevedo. E aí a gente vai vendo o Cortiço trazendo aqueles personagens que são Rita Baiana, Bertoleza, né, que são mulheres negras ali dentro animalizadas, hipersexualizadas, que inclusive tem um final muito triste, que ela morre como se fosse focinhando como um porco. E olha só como é que vai trazendo essa narrativa. E aí a gente vai para outros textos literários que vão trazer essa favela sempre nesse lugar negativo. Então a gente vai vendo o que? Olha a favela sendo transformada como um problema, né? A favela que tem que ser um problema administrado e controlado, né? A favela e os seus habitantes. Quem são esses habitantes da favela? A gente vai ver quem numa construção de que são os marginais, são os bandidos. Aí a gente liga a televisão, aí vê o quê? Né, uma guerra dentro de uma favela no Rio de Janeiro, né, numa favela de São Paulo. E a gente já está vendo isso sendo retratado aonde? No texto da Carolina Maria de Jesus. Ela fazia isso há muito tempo atrás, ela já estava trazendo isso lá nos seus diários, estava trazendo isso nos seus romances. Inclusive, ela faz essa denúncia no sentido de o Brasil está sendo industrializado, a gente está vendo aqui uma galera saindo do norte e nordeste, indo aqui para o sul e sudeste, porque está vendo esse lugar, esse espaço de crescimento,
Mas, de fato, quem está sendo privilegiado? Quem tem dinheiro. Quem está construindo ou quem vai comprar aquela mansão que está sendo construída, que é o privilegiado? Com certeza, aquele que tem o dinheiro para comprar a mansão. Porque talvez aquela pessoa que está construindo a mansão, ela vai ela vai morar na favela, ela vai ser jogada para longe, porque ela não tem o dinheiro, ela vai ser a mão de obra, né? Às vezes uma mão de obra barata. Então ela vai trazer isso no texto dela. Num primeiro momento, inclusive, todo mundo gosta porque acha diferente, né? Poxa, a gente tem a Clarice, que tem ali uma escrita que vai direcionar a gente para um fluxo de consciência. De repente, a gente vai ter uma Carolina Maria de Jesus falando de uma favela, sendo ali um protagonista, uma personagem extremamente importante nos seus textos. Quando não ela no seu diário, né, no processo de pensar uma escrita de si, a gente vai ter uma mulher protagonizando dentro do espaço da favela, passando fome, uma mulher branca. E aí a gente vai vendo o que a Carolina faz estrategicamente. Ela pega vamos pensar, esse marcador social de pobreza, de favela, geralmente associado a uma pessoa negra, e aí ela faz essa estratégia e coloca essa mulher branca no centro do personagem, no centro da obra, como protagonista. E aí essa mulher vai passar fome, essa mulher vai ter que trabalhar, essa mulher vai ter que comer, às vezes, os restos que sobram ali numa feira. E esse livro, inclusive, que é o livro Pedaços da Fome, a gente vai ver que ele vai desaparecer, ele vai sendo apagado, ele vai ser um livro que a gente praticamente não encontra. E por quê? Porque o mercado editorial vai ser muito cruel nessa época. Ela tira do próprio bolso, inclusive, para que ele seja publicado. Aí a gente fica se questionando, né? Mas por quê? Por quê? Porque quando ela escreveu O Quarto de Despejo e falou sobre a favela, sobre a fome, sobre a miséria, é uma obra que vai ser, nossa, mas olha isso, olha essa produção, mais de 10 países, né? Ela é traduzida para mais de 10 países, com várias interpretações, por exemplo, na França é O Quarto do Lixo, por exemplo, e aí a gente depois vê que ela vai, ela gostou, ela vamos fazer, vamos escrever, agora tá todo mundo me lendo, era o que eu queria. Ela tem, inclusive, um livro que se chama Meu Sonho é Escrever. Mas aí, quando ela vai escrevendo sempre aquele mesmo tema, naquele lugar, naquele país, no processo de industrialização, de crescimento, de renovação, ela vai sendo, não, tá, já deu. Eu acho que está na hora da gente começar a repensar aqui sobre esses textos dessa autora. Acho que aqui deu, paramos aqui com esse quarto de despejo, esse negócio que ela está querendo produzir aqui, mais uma vez falando de fome, de miséria. Não. Então, vai ser um livro que ele é raramente... A gente quase que não encontra ele, na verdade, para comprar. E aí a gente vai perceber, no pouco que nós temos de acesso desse material, uma outra Carolina Maria de Jesus. Ela traz essa denúncia, mas ela é estratégica, porque ela traz essa mulher branca nesse centro, nesse lugar que não é um lugar que o coletivo vai achar interessante, porque para ele, quem tem que estar ali passando fome, quem está na miséria, na favela, seria a mulher negra. E ela faz exatamente o contrário, trazendo essa protagonista. Então, o que a gente pode pensar exatamente disso? Dessas cenas todas que ela vivencia, que ela experiencia, que ela sente, ela vai produzindo seus textos literários e a gente vai percebendo esses marcadores sociais, né? A pobreza, a miséria, a fome. E aí, dentro do que aconteceu, por exemplo, com essa visão que esse homem imaginou que a grande escritora fosse uma mulher loira, ela traz para a gente, por exemplo, esse pequeno texto poético. Eu disse, o meu sonho é escrever. Responde o branco. Ela é louca? O que as negras devem fazer é ir para o tanque lavar roupa. Então, vamos percebendo que, olha, o que ela fazia ali já na década de 60? Ela também já estava produzindo o que a Conceição Evaristo chama de escrevivências. De tudo que ela estava vivendo, sentindo, vendo, ela vai trazendo isso para os seus textos. Então, vamos pensar esses textos enquanto textos denunciativos, né?
E aí a gente vai vendo, por exemplo, como é que ela era sendo analisada, como é que ela ia sendo vista pelos grandes teóricos, pela crítica literária da época. Eu trago aqui para vocês, por exemplo, que o Pompée Maillard, ele vai dizer que, ao refletir sobre as relações entre a vida e a obra de Quarto de Despejo, nascida em 14 de março de 1914, e aqui eu faço, abro um parênteses, porque não temos uma data exata, então foi entre 1914, 15, 16 ou até mesmo 1917, o nascimento de Carolina Maria de Jesus, em Sacramento. Farias afirma que Carolina era uma mulher semi-analfabeta, sem profissão, mãe de 3 filhos de pais diferentes e moradora de uma favela. A favela e a periferia estavam dentro dela e são o palimpsesto de sua obra, linha por linha. Então, enquanto ela traz nesse texto e faz com que ele seja extremamente diferente e dissonante do que era publicado na época, ela vai praticamente para um lugar que a própria professora Rafaela Fernandes vai chamar de no lugar de exótica, vai ser colocada como se fosse um bicho exótico em exposição ali, que todo mundo quer ver. Nossa, como assim uma escritora negra da favela, semi-analfabeta, que escreve literatura? Como é que alguém que não fez nem até a 3ª série, a 4ª série, consegue produzir mais de 5.000 páginas de texto literário que nos faz com que a gente reflita sobre essa situação do país? Mas sempre, não esqueçam, a gente vai ter, ela era quem? A mulher negra, semi-analfabeta, da periferia, da favela, mãe de 3 filhos, sempre numa ênfase nesse lugar de inferiorizar e da gente fazer, talvez sem perceber, essa associação dos seus textos, de olhar para o texto da Carolina e acabar levando ela para esse lugar da margem. A crítica literária contribui muito significativamente para que ela tenha sido esquecida há muito tempo. Ela tem uma retomada ali, vamos pensar, a década de 80, mas ainda assim ela não é uma escritora tão conhecida, não tem prêmios. Ela recebeu recentemente doutores honoris causa pelo Rio de Janeiro. Não tem premiações, mas premiações levam seu nome. Então, olha como é interessante pensar essa escrita da Carolina Maria de Jesus e esse social, esse sociológico, esses marcadores de favela, esses marcadores de fome e de miséria muito ali presentes para a gente acabar levando ela para um lugar distante, do que a gente chama de cânone, né? Então, a Clarice Lispector, muito conhecida, muito debatida, muito estudada. Se a gente fizer uma pesquisa, talvez não tenhamos 200 teses escritas sobre Carolina Maria de Jesus. Mas vamos pensar uma Clarice Lispector, a gente nem consegue ter uma contagem assim, né? O Bose, que foi um dos grandes teóricos da crítica literária no Brasil, inclusive, escreve um livro chamado Literatura e Resistência, e a gente pensa, nossa, vamos ver aqui então uma análise sobre a importância do texto literário da Carolina Maria de Jesus. Aí ele traz esse parágrafo no seu livro, que tem mais de 260 páginas, tá? Ele diz o seguinte: outro exemplo notável e já plenamente urbano de cultura de fronteira é o de uma favelada, apenas alfabetizada, que registrou o seu cotidiano em um diário pungente, publicado em 1960 com o título de Quarto de Despejo. Falo de Carolina Maria de Jesus, cuja obra foi traduzida para as principais línguas cultas do mundo. Reproduziu-se amplamente e atingiu 1 milhão de exemplares. O romancista Alberto Moravia prefaciou a edição italiana. Sem dúvida, um tento difícil de repetir-se. Então vamos lá pensar por que a gente olha para esse texto caroliniano e eu vou mais uma vez colocar ele ali, à margem, distante, difícil ele virar um cânone. O Bose, que é um grande crítico literário, aliás, desculpa, que foi um grande crítico literário, fala exatamente somente isso sobre Carolina Maria de Jesus. E ele realça, né, o seu comentário falando que dificilmente ela vai produzir um texto de novo tão bom quanto esse. Então, se eu for fazendo a leitura desses comentários, eu vou internalizando que essa escritora então não é uma escritora legal para ser lida. Eu vou ler para conhecer, mas eu não vou ler porque eu tenho que fazer uma análise ali sociológica. Eu vou perceber essa favela, essa
fome, essa miséria representados nesse texto literário, e mais uma vez eu vou colocar ela para longe da margem. E aí a gente traz aqui, por exemplo, para vocês, essa escritora que deixou um legado, aqui algumas das suas principais obras: Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria, duas publicações recentes, 2022, que foi a Casa de Alvenaria 1 e a 2, a gente vai ter O Escravo, O Diário de Pitita, Clíris, e alguns romances como Pedaços da Fome, e também um romance ainda não publicado, mas que a gente consegue ter acesso a partir da tese de Aline Arruda, que se chama Doutor Silvio. Ela escreveu provérbios, ela escreveu uma antologia pessoal, ela escreveu música, ela escreveu samba, ela escreveu peças teatrais. Mas sempre a gente vai associar ela para um único texto, que é o Quarto de Despejo mesmo, ela tendo aí deixado mais de 5.000 páginas, né? A gente espera, inclusive agora tem um grupo que está nesse movimento, Conceição Evaristo, Rafaela Fernandes, Veronice, sua filha, para que todas essas páginas que estão ainda ali guardadas de uma gaveta sejam publicadas, para que a gente tenha acesso a todo esse legado literário e perceba que a Carolina, ela escreve outros gêneros além do diarístico, tá? Aí a gente vai vendo esses marcadores sociais presentes nas produções dela, e eu trouxe mais um para a gente enxergar talvez essa denúncia que ela vai trazendo dentro desse texto literário. Se chama Negros. Negro tem todos os defeitos, sofre sempre humilhação. Se reclama o seu direito, nunca o negro tem razão. O negro não tem defeito, tem qualidade e valor. O Judas não era preto e vendeu nosso Senhor. Tua existência é um estertor, teu sofrimento é profundo por causa de sua cor. És infeliz neste mundo. Então, olha como a gente vai percebendo que ela vai nos apresentando, enquanto representação aqui do seu texto literário, como é que o negro ele era visto ali dentro do que ela também sentia na década de 60, nas suas produções. Então, ela bateu muito nas portas das editoras, apresentando seus textos, seus poemas, e ela sempre levava, obviamente, um não. Até que ela encontrou um jornalista que faz a leitura dos seus trabalhos, acha interessante, e diz, vamos publicar. Mas vamos publicar fazendo um processo de higienização, ou seja, eu vou limpar. Nós vamos tirar o máximo possível aqui dos seus desvios da norma culta para que seu texto ele realmente tenha uma aceitação. Então, vocês percebem aqui do lado como é que era a letra da Carolina Maria de Jesus, dos cadernos que ela recolhia ali do seu trabalho enquanto catadora de lixo, enquanto trapeira, e como ela vai depois, a gente vai percebendo essa possível higienização, né? Não, para que ela seja aceita, então a gente tem que deixar o texto interessante, um toque de rebuscamento, talvez. Vamos tirar aqui um problema de acentuação, para que as pessoas consigam lê-lo, entendê-lo. Era como se a gente olhasse pensando assim, eles olharam os textos da Carolina e disseram, ninguém vai entender o que ela escreveu. Então, a gente vai limpar esse texto aqui para que as pessoas consigam lê-lo, e quem sabe ela consiga ter uma fama, um reconhecimento, né? Infelizmente, ela acaba falecendo e não conseguindo ter o reconhecimento talvez desejado, assim, que ela gostaria. E aí, assim, nós vamos sabendo que diante de tudo que ela produziu, muitos livros ainda não foram publicados e a gente só tem acesso a esse acervo sabendo que ela tem romances escritos. O Doutor Silvio, o Doutor Fausto, o Diário de Marta, A Mulher Diabólica, Rita, Escravo, 2 romances não titulados, que nós esperamos e aguardamos que sejam publicados, né? Que a gente consiga lê-los. A gente já teve um que é o romance do Escravo. E aí, para achar e perceber essa crítica sociológica e pensar a fome, a miséria, a favela nos seus textos, a gente precisa conhecer os textos da Carolina Maria de Jesus. E eu trouxe para nós aqui alguns trechos, somente alguns trechos, para que vocês vejam a riqueza do que ela traz enquanto denúncia, por exemplo. Então, olha o romance da Carolina Maria de Jesus, que
praticamente a gente não acha mais para comprar. E quando publicado, exatamente foi ela ali que tirou do bolso o dinheiro que ela tinha guardado, de tudo que ela tinha conquistado, para que suas obras continuassem sendo lidas, já que o quarto de despejo tinha sido um grande momento de produção. Ela pensou, não, então tá, vou continuar, vai dar certo. E aí a gente vai vendo um mercado editorial muito cruel, muito massacrador, vamos dizer assim, e ela vai sendo ali esquecida, sendo periferizada, colocada de lado. A mídia fala que ela era uma pessoa de personalidade tempestuosa. Aí depois a gente vai ver ali que seus escritos nascem de alguém que ainda era semi-analfabeta, a escritora vira-lata, a escritora favelada. Então isso vai refletindo ali no coletivo que vai dizer, não, então eu não vou ler esse texto. Mas olha o que ela faz a gente pensar a partir desse lugar de escrevivência, olhando para essa obra dela, que foi esse romance chamado Pedaços da Fome. Quando voltava com um balde cheio de água, Paulo observava os barracões, uns construídos com tábuas, outros com latas velhas, e outros de papelões pintados com piche para não absorver as águas pluviais. Para ele, a favela era um recanto paradisíaco, um pedaço do mundo como um novo Éden. Tá vendo como a gente percebe, inclusive, uma desconstrução do imaginário social de achar a favela sempre como algo ruim, como algo que precisa ser controlado, como algo que precisa ser limpo, como algo que precisa ser repensado. Aqui nós vamos ter um personagem que vai colocando para a gente esse outro lado da favela. Esse outro lado em que a gente pensa ela como um lugar paradisíaco, como um lugar extremamente poético, né? E mais do que isso, ela continua. Ela pensava, não tem nada de agradável ter patroa que humilhe o trabalhador. Todas as pessoas que são ricas deviam conhecer a pobreza. Haviam de ser mais humanos. O Paulo não deixa de ter razão. Como é sacrificada a vida dos assalariados. É por isso que eles reclamam da existência. Serão os ricos os causadores deste descontentamento? Sem afinar pela resposta, divagando no alto mundo dessas cogitações. Maria Clara, sem querer, estava competindo com as mulheres pobres, mas se reconhecia inferior. Quando ela era rica, imaginava que era superior em tudo e sempre pensava. Vinha ao mundo para ser uma boneca de vitrine, mas agora estava triste e desanimada. Lembram? A gente está vendo aqui o que a Carolina faz estrategicamente nesse seu texto literário. A personagem, só falando muito breve, era uma personagem, a Maria Clara, ela é uma mulher rica que morava no interior de São Paulo, e aí ela encontra o Paulo, se apaixona, pensa que ele é um dentista famoso, poderoso, e resolve fugir de casa porque os pais não aceitam relacionamento. E aí ele fala, não, lá em São Paulo você vai ter uma outra vida. E eles vão para São Paulo e ela pensa que ela vai morar nos casarões, nas mansões. E aí ela se depara com o Paulo, que não se apresentou para ela inicialmente, que ele, na verdade, ele era um pobre, não tinha dinheiro, na verdade ele se iludiu com a riqueza dela, e no final os dois acabaram ficando pobres, morando na favela. E a Maria Clara, ela sai do lugar dela, que ela estava acostumada de mulher rica e de mulher que era muito bem mimada, e precisa aprender a trabalhar, precisa aprender a costurar, precisa aprender a ser a provedora da casa. Então, olha o que a Carolina faz na década de 60, né? Ela coloca ali a mulher para ser a provedora do lar, dentro de um discurso que a gente saberia que quem deveria estar fazendo essa ação era o Paulo. Então, o Paulo vai para um lugar de que não, ele não quer trabalhar, ele não vai trabalhar, ele não trabalha. E aí ela se vê na situação de, tá, para eu não passar fome, então eu vou trabalhar. Olha a discussão que ela vai trazendo para a gente, como é que a gente percebe essa representação da sociedade na década de 60. E aí ela também traz, nessa outra citação, o seguinte, um filho, exclamou Paulo admirado, que esposa maravilhosa, melhor não podia ser. Oferece-me tudo, eu desejo ter. Eu devia ter ido ao interior há mais tempo. Maria Clara depositou o resto do dinheiro no banco e começou a procurar trabalho. Pegou as roupas da oficina para costurar, mas aborreceu-se logo. Doía-lhe as costas, quando ia entregar as roupas, a patroa examinava tudo e reclamava, perguntando-lhe, a senhora aprendeu a costurar no inferno? A senhora precisa costurar com um pouco mais de capricho. E aí, olha o que ela vai fazendo. Ela vai mostrando para a gente como é que era a situação de ser
ali, por exemplo, uma diarista, uma empregada doméstica na década de 60. E, mais uma vez, lembrando, ela está colocando aqui, para esse lugar de trabalhar nas casas, de ser essa mulher que vai lavar roupa para fora, na década de 60, uma personagem que vinha de um espaço privilegiado, dessa mulher que não conseguia nunca imaginar na vida que um dia ela precisaria lavar roupa. E aí ela vai fazendo, sabe o quê? Essa personagem vai entendendo que no começo ela não sabia do lugar privilegiado que ela estava e como ela chega exatamente naquele lugar que ela achava que para ela era como se fosse um espaço assim muito de exotização. Jamais que ela achou que ia morar numa favela durante toda a vida dela. Então, olha que estratégia maravilhosa da Carolina Maria de Jesus, que faz a gente repensar esse lugar social, esse espaço, esses marcadores de favela, de pobreza, né? E ela faz com que haja esse descentramento, né? Trazendo essa personagem protagonista e essa mulher branca e antes rica, né? E aí a situação vai sempre indo para diversos lugares. Maria Clara tinha receio de passar de fome, ficava horrorizada quando via mulheres pobres vagando pelas ruas pedindo esmolas. Revoltava-se pensando: será que nossos políticos não têm vergonha de ver tantos pobres circulando nas ruas? Dá a impressão de desumanidade. Como é horrível passar pelo mundo sofrendo. Quando eu era rica, não me preocupava muito com os pobres, mas agora eu estou nesse núcleo. Se os ricos conhecessem a vida sacrificada que os pobres levam, haviam de obrigar seus filhos a estudar e aprender uma profissão. Mas os ricos pensam que, satisfeitos todos os caprichos de seus filhos, já está completas suas felicidades na vida. Chego à conclusão que os ricos não sabem criar seus filhos. Maria Clara compreendia que quem vivia de esmola sofria muito. Observava as mulheres pobres trabalhar, lavar roupa para ganhar uma miséria. Então, olha como ela vai trazendo para a gente essa discussão, como a gente vai percebendo essa ficcionalização dessa representação dessa mulher que não imaginava estar naquele lugar, e essa discussão, olha, será que não está na hora de mudar essa visão que, por exemplo, a elite tem? Não está na hora de ensinar um contexto social, de mostrar por que tem essa desigualdade, de mudar, de talvez findar com essa desigualdade social? Então, olha como ela vai mudar, essa personagem que começa extremamente snob, ela vai mudando o pensamento. Mas que horas que ela muda esse pensamento? Quando ela vai para esse lugar de mulher favelada, de mulher pobre, de mulher que passa fome. E aí ela traz para a gente também, por exemplo, as crianças pegaram a sacola e foram mostrar ao pai dizendo: ó, papai, a mamãe não comprou nada para nós comer e eu estou com fome. As crianças choravam e Paulo ficou agitado, nervoso. Até quando hei de resistir a essa vida de atribuições e misérias? Era a primeira vez que ele via os filhos chorando de fome. Não tinha nada para vender, para resolver aquela negra situação. Que sinfonia horrível! 5 filhos pedindo pão. Então, olha o que ela vai colocando, essa mãe com 5 filhos, morando na favela, naquele dia sem ter o que comer. Ou seja, ela vai apresentando para a gente uma realidade que era algo que acontecia, que talvez ela via, inclusive, porque ela foi essa escritora que morou ali na favela. Então, percebem como a gente encontra essa crítica sociológica, como a gente encontra essa representação social dentro dos textos somente de Carolina Maria de Jesus, e para vocês perceberem, simplesmente em um único livro. Olha o quanto ela traz para a gente essa representação de favela, de miséria, de fome. E aí a gente fecha com essa citação. Paulo pegou o paletó para sair. Maria Clara impediu-lhe, dizendo: quem vai sair sou eu, e vou levar as crianças na feira. Lá, qualquer coisa no solo, que eles podem catar e comer. Enquanto eu possuía algo de valor, a vida não parecia tão negra. Agora que eu não tenho nada para vender, fico sem ação. Fico condoída vendo meus filhos comendo pães duros. Restos que os vizinhos ganham por aí. Uma não quer e dá para outra. E o pão vai transferindo-se até chegar na nossa casa. Aprendi a não ter escrúpulos depois que conheci o jugo da fome. Então, olha como ela vai trazendo para a gente esse contexto de viver, de morar na favela, pelo olhar dessa mulher que não era acostumada e nem nunca imaginou que ela iria para esse espaço
de mulher, de morar numa favela, de morar na rua, que acontece o momento da obra, inclusive, que ela acaba sendo despejada, ela chega para o cortiço, mora na rua e acaba indo para a favela, que para ela foi um momento desesperador. Então, imagina você para alguém que tinha ali sempre tudo, sempre com empregados, a comida que ela bem quisesse, ela agora estava no lugar em que ela estava vendo os filhos passando fome, e que para que essa situação fosse pelo menos ali resolvida de imediato, ela levava as crianças para a feira para comer o que sobrava. Então, olha como Carolina casa estrategicamente esse discurso com um contexto de realidade que a gente ainda vivencia, experiencia e sabe que existe hoje, né? Bom, então eu acredito que a gente pode fechar essa nossa discussão e abrir para alguns debates, para algumas questões que vocês tenham para falar, para comentar. Então, trago aqui as referências que a gente falou um pouquinho hoje. Trago também para vocês os contatos, aqui o meu e-mail, e aí eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Pesquisa NUA, em Crítica Feminista e Crítica Feminista Negra. Esse é o nosso Instagram, para quem quiser participar, conhecer, conversar, debater, fazer propostas dessas análises, olhando esse social, vendo nesses textos literários a crítica sociológica. E, é claro, convido todos vocês para a gente sempre carolinear, vamos nos carolinear, vamos ler Carolina de Maria de Jesus. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, e agora acho que a gente pode partir para os debates. Maravilhosa essa sua explanação. Ela para mim, particularmente, me apresentou a Carolina Maria de Jesus. Eu já estou apaixonada e creio que muitos dos que aqui estão, você conseguiu suscitar em nós esse desejo de conhecer essa personagem tão relevante na nossa literatura, muito esquecida, né, nos bastidores, e como é importante você trouxe essa contextualização maravilhosa de todos os textos dela, e as pessoas negras já denunciadas desde 1940. Nós estamos em 2025. É tão atual, é tão relevante, né? A Carolina Maria de Jesus, ela já fazia essas denúncias e continua tão relevante hoje. A fala dela é uma fala contextualizada, presente, e, sinceramente, é de uma pena que a maioria dos brasileiros não a conheçam, não é, professora? E nós gostaríamos muito de que esse tema da literatura na pesquisa, que é um processo tão importante, porque denuncia, né? Porque faz um referencial teórico, conceitual, para aprofundar a compreensão da realidade social, né? E analisa e interpreta todo esse contexto da sociedade. Então, isso é muito relevante, porque envolve, né, a sociedade a abrir os olhos, ter uma visão desse projeto social que a gente precisa mudar, não é? Do racismo velado do brasileiro, que a gente quer negar, mas que é importantíssimo. E aqui nós temos a pergunta aqui da Beatriz Ferreira. Na verdade, ela diz assim: coincidiu de eu estar justamente no processo de leitura de Quarto de Despejo, e queria que você comentasse um pouco mais sobre a escrita dela, em relação ao que foi mantido, apesar dos. Fique à vontade.
Muito obrigada, Beatriz. Que bom que você está lendo Quarto de Despejo. Imagino que ele seja, não sei, mas ler Quarto de Despejo é levar um soco no estômago, porque é exatamente desse texto que vai nascer vamos descobrir esse Brasil que tem fome, né? De quem mora na favela. Então vamos lá, vamos pensar que esse texto, eu espero que ele seja republicado sem o processo de higienização, tá? Ele, de fato, é um texto que foi, digamos, higienizado. A gente percebe aqui, vocês devem ter observado, que a gente ainda encontra ali um desvio, né, da norma culta, se a gente for colocar isso no padrão exigido da bela escrita. Mas vamos colocar essa escrita da Carolina, que às vezes ela fazia proposital, às vezes ela realmente fazia isso de forma direta, tá? Inclusive transcendendo, colocando esse lugar de pensar uma escrita rebuscada ali um pouco ali de lado. Claro, ela era uma leitora voraz. Sabe o que faz dela essa escritora inacreditável? Apesar de, vamos dizer, mas ela é uma escritora semi-analfabeta. Mas ela lia, ela devorava os clássicos. Ela lia os clássicos que estavam sendo ali produzidos, o que ela tinha acesso, que ela encontrava na lata de lixo, que ela estava colhendo, coletando na sua função enquanto catadora de papel. Então, essa escrita dela, a própria Rafaela Fernandes vai dizer que é uma escrita de o devir trapeira. Vamos pensar que os diários dela nos levam para o que a gente chama de escritas de si, né? Então, vamos lá. Esse processo enunciativo sendo operacionalizado ali dentro desses atos de linguagem. Então, o Paul Ricoeur vai dizer, inclusive, tem um texto dele sobre esse contrato que a gente tem de contrato ficcional, ou sobre o pacto autoficcional, de ler o texto, entender, agarrar na mão do autor e realmente me colocar naquele espaço ali ficcionalizado. Vamos pensar que tem aqui alguns elementos. Vamos colocar aqui uma escrita que hoje a gente tem uns conceitos que não era ainda na época de Carolina Maria de Jesus, talvez ela tenha feito sem perceber, né? Uma escrita decolonial, uma escrita da crítica feminista negra, né? Não que ela se assumisse ali feminista, mas ela se assumia para que houvesse a igualdade. Então, vamos pensar que todos esses elementos, né, dentro do leitor, o que é que ele enxerga, o que é que ele lê, nessa identidade narrativa, como é que ela é construída, como é que ela fala de si. E esse eu falar sendo construído a partir dessas ações ao falar. Então, ela fala de si, mas percebe esse diário enquanto processo hermenêutico, né? Vamos suspeitar ali que ela está falando de si, mas ela está falando também de um coletivo. Ela está criando algo autoficcional, ela está produzindo ali uma escrita diarística, mas também uma escrita de testemunho, né? Dentro de um efeito que vai ser talvez um processo de indeterminação referencial nessas narrativas, em especial da Carolina Maria de Jesus. Tem um texto, confesso que eu não lembro se ele está em francês, se ele tem em português, tá? Mas se chama Les propres de l'écriture de soi, que é da Simone Letenin, aonde ela vai trazer para a gente como é que esse efeito é respondido dentro desse texto literário da escrita de si, que seria a intriga, que seria a falação. Como é que eu percebo, de forma tão estratégica que a Carolina faz, essa transferência da experiência viva dela para a narração? Então, olha aí, da década de 60, a Carolina já fazendo o que a gente tanto falou hoje aqui, que é a escrevivência. Então, olha como ela consegue incidir na sua narrativa diarística, né? Esse eu que parece subjetivo, que parece individual, mas que na verdade são diversas formas, são diversos são diversos sujeitos, né? Ela consegue fazer um movimento de captura desse discurso que na verdade é o discurso alheio, mas que ela está nesse lugar porque ela é essa pessoa periferizada. Ela é inferiorizada, a sua escrita vai se apagar, o mercado editorial vai dizer, não tem mais interesse, não quero mais, chega, tanto negócio de fome, de miséria, de favela, não. Vamos mudar, bora, vamos começar aqui a deixar esquecer, não vamos publicar mais. Então, esse discurso alheio que ela sente na pele, né, ela vai se colocando nessa narrativa, ela vai trazendo uma interpretação com um eu
mas que é uma interpretação do outro para si. Olha como ela era vista, olha quando eu leio ela, olha como eu entendo. Talvez a gente não compreenda, né? Não vivo na favela, não passo fome, mas consegue me tocar, consegue fazer eu visualizar, eu consigo enxergar essa fome que ela até dá uma cor, né? Se não me engano, amarela, fome amarela. Então, olha como essa discussão política, as políticas públicas presentes ali no texto dela, né? Então, vamos pensar assim, nesse público leitor, para que ela direciona esse texto, como talvez ali uma estratégia de intervenção ali do interlocutor, que ele traduza, que ele reinterprete, que ele mude, que talvez faça uma mudança radical nesse discurso, né, tão desigual, da sociedade tão desigual. Temos aqui uma outra pergunta do IPZ Silva, que ele diz assim: eu sempre quis saber de onde começou esse processo, onde as mulheres começaram a ter coragem de falar. IP Silva, adorei essa pergunta. Olha, não faz esse tipo de pergunta para mim, porque eu que sou desse lugar da crítica feminista, a gente vai passar uma tarde inteira aqui conversando. Mas assim, vou me conter, confesso. Vamos pensar que essa coisa da coragem, ela já acontece há muito tempo, tá? A gente vai ter ali o século XVIII, vai começar ali uma coisa mais aflorada. Mas vai ser na década de 20, nas ondas do feminismo, que de fato a gente vai ter essa mulher que vai bater de frente. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, nessa mulher negra. Que a mulher negra, ela foi o quê? Vamos começar com ela sendo escravizada lá na escravidão. Vamos depois pensar nela com esses resquícios indo para um processo de racismo. A gente vai ter quem? Lélia Gonzalez falando o quê? Que horas que a mulher negra vai ser enaltecida? Ela vai ser enaltecida no carnaval, gente. Que ela vai ser a rainha da escola de samba. Até abro um parêntese, né, que a gente está vendo uma mudança radical, por exemplo, esse ano eu estou vendo muitas rainhas de escola de samba, né, mulheres brancas, loiras, mas vamos lá, aquela mulher da comunidade vai ser exaltada, ela vai sair ali do quartinho da empregada para ser a rainha da escola de samba. Então, essa coragem começa, inclusive, com a Sojourner Truth, que foi uma negra que teve um movimento chamado da crítica feminista, em que a mulher foi lá brigar para votar, para ter educação, e a Sojourner Truth chega e fala, e levanta a mão e diz assim, mas eu já trabalho, né? Eu vivo esse processo da escravidão, eu entendo tudo isso. E aí, por causa disso, eu não sou uma mulher, e eis que nasce o livro, e eu não sou a mulher da Sojourner Truth. Então, esse discurso de pensar que as mulheres, elas sempre tiveram coragem de falar, tá? Mas a gente vai ter num processo histórico de referencial mesmo ali, século XVIII. Aí a gente vai ter, por exemplo, século XX, a Simone de Beauvoir, né, a feminista francesa, enveredando aqui a gente tem Nélida Pignon, por exemplo, com as produções. A gente tem a Júlia Lopes de Almeida, que vai produzir uns textos também, brigando para a mulher nesse lugar do espaço da literatura. E, infelizmente, ela não tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, vamos dizer assim, quem ganha esta cadeira é o Filinto de Almeida, que é o marido. Por quê? Porque era um homem que recebia essa homenagem, né? Porque era como se pensássemos assim, não, essa mulher não deve saber escrever, não. Com certeza quem faz esse negócio é o homem. Então, como é que a mulher escrevia? E era publicada, e era lida? Ela colocava pseudônimos de homens, né? Em especial. Até que a gente descobre, tá? Que, na verdade, não, peraí, que não foi um homem que escreveu, não, isso aqui foi Júlia Lopes de Almeida. Aí a gente tem esse processo iniciando com esses discursos e construindo uma teoria dentro do espaço de pensar a crítica feminista. E lembrando, dentro da crítica feminista a gente vai ter outras vertentes. A gente tem a crítica feminista negra pensando a mulher lésbica, por exemplo, a crítica feminista pelo olhar da mulher evangélica. Então são muitas, tem a radical, tá? Porque cada uma vai debater demandas específicas ali para aquele lugar. Então, a mulher negra tem demandas que são ali dentro do espaço pensada a mulher negra, que é diferente, por exemplo, das demandas da mulher branca. Daí começa com a crítica feminista querendo, vamos pensar aqui, brigar por um voto, brigar para trabalhar, brigar por ter educação, mas a gente vai ter a Sojourner Truth dizendo, não, peraí, mas eu já trabalho. Eu quero saber que horas que vão atender de fato as demandas que realmente eu tenho necessidade, que são diferentes das demandas da mulher branca. Então, pensar quando foi que esse processo começou, ele começou há séculos. Mas a gente está todo dia lutando, brigando, debatendo, construindo
né, para que a gente tenha mais espaços, mais lugares de fala, mais reconhecimento por produções literárias colocadas, não sei, no cânone, mas repensando o cânone para que haja essa inserção, por exemplo, de uma Carolina Maria de Jesus. Excelente, excelente, excelente sua fala. Estou aqui me sentindo muito gratificada por estar aqui hoje com você. E aí a gente tem aqui um questionamento da Beatriz Ferreira, que ela diz assim: percebo que ela tem um pensamento muito crítico e que faz falta para os dias, para as ditas alfabetizadas. Tem, eu concordo. Enquanto mulher, de uma certa classe cultural, a gente se coloca num patamar, né? Exatamente. Tem-se a leve impressão de que, vamos aqui colocar aqui um exemplo de, eu tenho uma graduação e vamos usar que eu tenho alguém na minha família que não foi alfabetizado, não frequentou a escola. Então, o imaginário social e o coletivo, ele coloca aí para a gente que a pessoa que não sabe ler e escrever está aqui e que eu estou ali, ó, lá no alto. Né? Até porque a gente vai vendo aí que pessoas com mestrado, pessoas com doutorado, que é a pós-graduação, é um número muito pequeno. Então, alguém que tem doutorado não sei, a última vez que eu tinha pesquisado, acho que estava por volta de 2%. Então, 2% da população brasileira tem doutorado. E eu nem estou colocando aqui, gente, o 2% dizendo quantas pessoas negras têm doutorado, tá? Estou colocando 2% aqui, que é quem tem um doutorado. Então, nossa, no nosso país, 2% é muito pouco. É mínimo. É praticamente quase ninguém que está aí, que continua, que vai para esse espaço da pesquisa, que consegue, porque tem outras situações. Vamos lá, nós temos que sobreviver, a gente vai ter que trabalhar. Então, a mulher, ela é mãe, ela trabalha, se ela, vou me colocar nesse lugar de professora, ela vai dar aula de manhã, de tarde, de noite, minha gente, ela vai chegar de noite em casa, ela vai ter que ainda fazer, sei lá, a janta, o almoço, a comida da semana toda, então são muitas camadas. Pensar o texto literário da Carolina faz a gente até dar um passo para trás, né? Faz com que a gente reflita. Olha o que aconteceu na década de 60, o que ela trouxe para a gente. E o que acontece hoje de diferente? Mudou radicalmente? Eu acho que a gente tem que colocar esse ponto de interrogação. De fato, a gente tem que ler Carolina Maria de Jesus hoje. De fato, a gente tem que entender. Tá, o que aconteceu na década de 60, que em 2025 eu consigo ver um progresso? A gente consegue ver, por exemplo, que a gente está num alavancar de escritoras negras se destacando, e eu fico muito feliz, porque eu tenho uma escritora que eu amo de paixão, que é a Conceição Evaristo, acho que vocês devem conhecer, e a Conceição Evaristo é, assim, uma escrita de um soco no estômago, né? Submissas Lágrimas de Mulheres, o que ela traz pra gente. E ela tem um conto maravilhoso, assim, que parece uma outra Conceição Evaristo, que se chama Do Lado do Coração, um Corpo Caído, em que ela não só fala desse corpo feminino negro, mas desse corpo feminino negro trans. E é um soco no estômago, como é que ela traz essa reflexão para essa nossa sociedade, né, que tem esse olhar tão preconceituoso. Então, temos que ler Carolina Maria de Jesus para entender que lá na década de 60 e hoje, a gente ainda tem aqui a favela, e a favela ainda é inferiorizada. E que a mulher negra ainda está inferiorizada, que a mulher negra ainda não tem esse acesso à educação, que era uma coisa que tanto a Carolina achava que todo mundo tinha que ter o mesmo acesso à educação. A gente torce para mudar essa realidade, né? Que nós, na verdade, é que temos que fazer essa mudança de realidade, tá? Somos vocês. Excelente, excelente sua fala. E nós queremos agradecer a sua disponibilidade, nossa convidada tão relevante, para compartilhar esses conhecimentos sobre uma temática maravilhosa que foi abordada com muita relevância. Muito obrigada, Cristiane, por você dividir conosco esses conhecimentos que nos ajudam a crescer como mulheres, para entender também todas essas falas que às vezes a gente não quer evidenciar, mas que elas estão aí, esfregadas na nossa cara, não é? Então, os nossos sinceros agradecimentos também a toda a equipe que está envolvida aqui na nossa transmissão, e queremos colocar aqui um lugar
para que você possa dar suas considerações finais, tá bom? E agradecer a Emanuele, a Jesus, a Thaís, a todos que estão envolvidos nessa transmissão, que foi muito, muito edificante para nós. Eu, particularmente, cresci muito enquanto pessoa, porque abre, assim, descortina para nós uma realidade que a gente não quer encarar de frente. Não é verdade? Então, queremos agradecer a você por nos brindar em dividir conosco um conhecimento tão maravilhoso, tá bom? As nossas considerações finais para você. Fiquei com a palavra para dizer as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito você por ter mediado tão incrivelmente essa tarde. Muito obrigada. A toda a equipe, tá? Porque vocês que estão nos assistindo, olha, tem toda uma equipe aqui para que a coisa aconteça. Então, eu agradeço o convite, agradeço a equipe por ter feito essa tarde tão maravilhosa, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Eu quero depois, assim, que vocês esbarrem comigo nos corredores da UFP ou nos corredores das ruas de Teresina, seja onde for, e falem, olha, eu li Carolina Maria de Jesus, e de fato, agora eu tenho um outro pensamento sobre literatura e a crítica sociológica, literatura e sociedade, sobre a nossa representação social, nossa representação de realidade a partir dos textos que eu leio de Carolina Maria de Jesus. Eu quero imensamente agradecer as palavras tão doces, as perguntas que foram muito relevantes e aos comentários que vocês fizeram, que fez com que até eu repensasse muito aqui e refletisse a partir das propostas e das questões aqui colocadas, né, que fizeram a gente sair da zona de conforto. Que bom que todo mundo saiu da zona de conforto. Então, estou muito feliz pelo convite, espero que a gente se esbarre, que a gente continue falando de Carolina, e eu termino enfatizando, vamos nos carolinear, tá? Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada pela sua relevante participação aqui no nosso webinar, que nos gratificou bastante, nos levou para um outro patamar e que descortina para nós esses questionamentos que às vezes a gente não se apercebe, não é? E que são tão atuais. Olha que a Carolina Maria de Jesus foi de uma década, né? E está tão atual. Então, os nossos sinceros agradecimentos a você, a toda a equipe envolvida aqui na nossa transmissão, e a você que nos prestigia com a sua participação, que acompanha as nossas atividades aqui promovidas pelo Sistema Integrado de Bibliotecas, e que nós daremos continuidade a esses webinários que têm nos ajudado muito a entender questões como essa hoje, tão bem explanada por você, professora, doutora. Muito obrigada. Você enriqueceu os nossos webinários e fica aqui o convite para uma próxima, porque, com certeza, a sua fala, ela suscita em nós o desejo de ampliar esse conhecimento. Muito boa. Obrigada de coração. Obrigada, gente. Boa tarde. Amei demais essa tarde.